você vai conhecer a história do professor de Educação Física Marcos de Simas, 42 anos. Declarações fortes que envolvem sexo, drogas, homossexualismo, mas que mostram também a grande virada. O futuro reservou uma surpresa para o jovem Marcos. Aos 5 anos de idade, passou pela primeira experiência ruim com a separação dos pais. Sentindo-se abandonado, conseguiu refúgio nas drogas. Aos 11 anos, já fumava maconha. Aos 18, cocaína. Então eu comecei a mentir muito, comecei a me interessar muito cedo por sexo, por assuntos de sexo, por assuntos de droga. Eu comecei a tomar gasolina, comecei a cheirar benzina. Tudo que fizesse a cabeça e que eu pudesse experimentar, eu experimentava. E toda experiência sexual que eu pudesse experimentar, eu experimentei, até com o meu cachorrinho. E foi assim a minha vida. O caminho parecia sem volta. Com as drogas, outras experiências. E também o envolvimento homossexual. Nesses momentos eu tinha muitas namoradas, eu tinha todas as namoradas que eu queria, eu era muito carismático. E também tinha todos os casos que eu queria também. Eu conseguia fazer tudo, usar os dois lados, né? Eu era homossexual e tinha uma pose de hétero, né? E eu mantinha essa situação, conseguia manter bem essa situação. E dentro, o vazio. Dentro, a tristeza, o sofrimento, o nojo que eu sentia. Eu não conseguia aceitar isso como uma coisa normal. E foi aí então que eu conheci a Roseli, né? Aos 17 anos eu conheci a Roseli, minha esposa até hoje. Mesmo casado, Marcos continuou com as drogas e com o homossexualismo, ao ponto de usar roupas da própria esposa para sair de casa, algo que ele caracterizava como problema espiritual. À noite, quando eu usava drogas e as entidades me visitavam, eu sentia essas entidades entrando em mim e eu me transformava. E comecei a entender bem claramente o que acontecia comigo, porque o mundo espiritual foi se tornando muito próximo. Então eu entrava no guarda-roupa da minha esposa, pegava as roupas dela, vestia, ia para a BR-101, parava caminhoneiro. Eu fazia sexo com o que fosse, homem, bicho, mulher, gente, o que fosse, eu fazia sexo. E era um vazio. No outro dia, a dor, no outro dia, o nojo. Eu sabia que eu não era aquilo. Eu começava a perceber que existia algo me dominando, existia algo que precisava mudar. Sua esposa, Roseli, diz que era difícil lidar com a situação e que fingia não acreditar. Acho que na verdade eu acreditava, mas eu não queria acreditar, entendeu? Porque eu amava tanto ele que eu não achava que ele não faz tudo aí que ele está falando. Não é possível, não pode. Até que um dia a morte ficou mais próxima. Marcos teve uma overdose e foi parar no hospital. Então eu tive uma overdose e os médicos não entenderam como que eu não morri, porque já era para eu estar morto. Eles só diziam, seu filho já era para estar morto. Morte cerebral, seu filho já era para estar morto. Né? E é porque Deus tinha um plano comigo. E Deus tem um plano com todos. Deus dá chance para todos. E os planos de Deus na vida de Marcos começaram a dar certo, de uma forma que nem ele mesmo entendia. E engraçado, os meus amigos desapareceram, os traficantes me abandonaram, todos me abandonaram. Menos o Senhor. Deus nunca desiste dos seus e não desistiu do professor. Foi quando ele, andando sem rumo, parou em frente a um desafio jovem que trabalhava com recuperação de dependentes químicos. Aí eu subi e pensei, eu vou me esconder lá, vou dar uns aleluia para os crentes lá, até a poeira baixar, eu ficar mais forte. Mas eu não sabia, quem eu ia encontrar ali. E o meu encontro com o Senhor foi maravilhoso. Eu roí as unhas até o toco dos dedos. Eu não tinha unhas. E eu passei 2 semanas lá. Eu não senti o tempo passar. Eu parei de manhã esperando café, eu olhei, as minhas unhas estavam grandes.
Eu estava agoniado com uma coisa nos dedos, assim, atrapalhando. Aí eu olhei, eu disse, meu Deus, as minhas unhas, elas cresceram. Como isso? Aí eu parei, aí eu me dei conta que eu estava 15 dias ali e que eu estava 15 dias sem fumar. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Eu acendia um cigarro no outro. Eu pensei, esse negócio está dando certo? E deu certo mesmo. Foram dias sem drogas e a vontade de mudar. Ninguém me recebeu. E eles me receberam. Eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer para continuar assim? Aí ele disse, olha, a droga deixa um vazio em ti, você tem um vazio dentro de ti que só Deus pode preencher. Eu nunca me esqueci disso. Aí eu disse, tá, então como é que eu encho isso? Aí ele disse, olha, você lê a Bíblia, você fala com Deus, tem uma conversa normal, fala com Deus, fala com Ele como se fosse teu pai. Grávida da primeira filha, a esposa de Marcos tinha anseio por esta mudança e o acolheu de volta, para juntos construírem uma nova história. Ela disse só se eu voltasse bom, e ela me perdoou, me aceitou de volta. Eu pude ver minha filha nascer, pude acompanhar o crescimento dela. Depois tive mais um filho, o Davi, crianças perfeitas. Eu tenho uma vida muito boa hoje, eu tenho um bom emprego. A minha vida é perfeita. A Roseli, O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. ela não precisa dizer que me ama. Ela já provou isso. E Deus, Ele se revelou no seu infinito amor por mim. As lágrimas hoje revelam a grande virada, o grande milagre. Pode um milagre enfim acontecer. Com uma família unida, Marcos hoje é um exemplo de pai, profissional e voluntário. A história das drogas, sexo, de uma vida desregrada, deu lugar agora a um novo estilo de vida, cheio de fé, de coragem e de determinação. Sua filha Sara, primogênita, se emociona ao falar do pai. Primeiramente, eu agradeço a Deus porque Ele libertou meu pai das drogas e graças a Ele eu não nasci sozinha. Deus viu esse lado. Ai, meu Deus. E meu pai hoje é tudo pra mim também, porque além de pai, paizão, ele é meu amigo, companheiro. Na música foi ele que me incentivou na bateria. O Marco ele é um esposo maravilhoso. Ele é um pai maravilhoso. Eu não tenho assim nem o que falar dele agora, assim, né? Eu pude ver grandes mudanças na minha família, graças a Deus. Roseli hoje vive a alegria de ver o marido transformado. E Marcos, que hoje dedica parte de seu tempo ao trabalho voluntário na Igreja Batista Palavra Viva, testifica a cada dia o milagre em sua vida. Eu já era para estar morto há 15 anos atrás, 16. Então, eu estou vivendo no lucro, né? E eu estou aproveitando bem cada um desses minutos que Ele me deu a mais. Pode um milagre enfim acontecer. Acreditar. Eu tive muita sorte nascer nessa família.